E deixa eu dar uma olhada como que está, que tivemos que voltar algumas casinhas com transmissão ao vivo com uma outra plataforma, mas é claro, no YouTube aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos, mas deixa eu ver aqui esse bate, porque tem um pequeno delay. Estamos praticamente no futuro, mandando a transmissão. O pessoal está no presente, mas só que é o nosso passado. Sim. É filosofia isso. É. Sejam bem-vindos todos à live do lar aqui. Ah, tá um pouquinho escuro, mas eu vou acertar essa claridade para vocês aqui no monitor fica um pouco diferente. Sejam bem-vindos, não deixa de se inscrever no canal, deixa seu like e eu vou dar uma clareada aqui, porque no monitor ficou certinho aqui, claro, mas só que eu tô vendo aqui na live o retorno que eu fiquei escuro, o senhor ficou mais escuro, a gente tomou um bronze, né? Mas a gente vai dar uma acertada nisso. Sejam todos bem-vindos e bora para a live de hoje, que a live de hoje está fantástica demais, demais mesmo. E eu vou deixar que o senhor Ricardo dê boas-vindas, dê a entrada dele triunfal, como sempre, né? Vamos lá, gente. Boa noite, boa noite. É um prazer estar mais uma vez com todos vocês. Hoje vamos falar sobre um assunto interessante, como sempre, né? E é um assunto relevante para o momento, porque o momento é um momento de transição, onde está ocorrendo muitos problemas de ordem de saúde, principalmente na esfera emocional, psíquica. Então, é um assunto muito interessante, tá? Uma vez dando as saudações, a gente pode começar, né? Opa, agora. Tá. Sistema do corpo espelho é a dinâmica da autocura. O sistema do corpo espelho, fundamentado nos estudos de Martin Brofman e disseminado pelo grupo de estudos Rubatayana, já estabelece que o corpo físico é um reflexo direto da consciência individual. A premissa central é que tensões na consciência manifestam como sintomas físicos e desequilíbrios energéticos. A cura, portanto, é definida como o retorno ao estado natural de equilíbrio e integridade, ocorrendo através de uma mudança da percepção do campo energético. O sistema utiliza o mapeamento dos chakras como ferramenta de diagnóstico e intervenção, enfatizando a cocriação entre curador e sujeito, a importância da expectativa positiva e a responsabilidade pessoal sobre o próprio bem-estar. Então aqui a gente tem que primeiro dizer aonde está o corpo espelho, para depois a partir daí a gente começar a falar como ele funciona. O corpo espelho é exatamente esse corpo aqui. Ele funciona como um espelho. O nosso eu é esse campo energético que nos envolve, que os espíritas chamam de perispírito e os cientistas dizem que é um corpo plásmico, né? Então isso já é estudado pela ciência, não é só uma questão de religiosidade, não. Esse autor desses estudos, ele se aprofundou muito porque ele se curou de uma cura incurável sozinho, através dessa busca da autocura. E em cima da própria cura, ele desenvolveu esses estudos e, consequentemente, esse resultado, quando colocado em prática, funciona com qualquer pessoa, desde que você queira se curar. Ah, todo mundo quer se curar, mas de repente não quer ter trabalho de Nem se tanto, curar, né? não é? Então a gente vai lidar com essa dificuldade entre querer e ter o trabalho para a cura. Primeiro, fundamento do sistema do corpo espelho. O sistema propõe uma visão holística onde a consciência e o corpo estão intrinsecamente ligados por um campo energético. Ou seja, os 7 corpos sutis estão aqui alinhados ou não, né? Se eu estou saudável, eles estão alinhados perfeitamente, todos os 7 corpos no mesmo lugar. A ciência, a física tradicional diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, mas a física quântica já muda tudo, porque a partir do momento que você dá a cada corpo uma frequência diferente, você bota tudo junto e está resolvido o problema. E é exatamente isso que acontece. Todos os corpos estão aqui agora juntos. Sendo que esse corpo que nós usamos é um espelho de todos esses corpos que nós fizemos o comentário. Tá? O corpo espelho, partes do corpo que não funcionam corretamente, refletem tensões específicas na consciência do indivíduo. Então, este corpo tem uma mente, tem um coração, mas ele é reflexo de um outro sistema, que é esse corpo energético que estamos comentando, que é o perispírito. Então, se o coração lá no perispírito para
esse coração aqui para também. Qualquer coisa que acontecer lá no perispírito vai refletir nesse corpo físico. Desde uma dor de cabeça até uma doença complexa. Origem do sistema. Desenvolvido por Martin Brofman após sua própria autocura de um tumor terminal através de meditação e técnicas de consciência. Então, ele já era desenganado pela medicina. Então, ele lançou mão de conhecimentos. Autoconhecimento. Mestre, agora a sua câmera é aquela Tá, da luz branca. obrigado. E eu estou tentando aqui acertar o contraste, porque é um novo aplicativo, gente. Eu estou mexendo aqui. Não liga, não. Estou tocando barco aqui junto com vocês. Qualquer coisa. Ah, já vou agradecer o superchat do Jefferson. Valeu. Brigadão, gostei demais. Você pode fazer perguntas. O superchat segue como uma prioridade para você deixar sua pergunta, deixar seu comentário, vale muito a pena. E você ganha de presente o material que a gente tem que falar. Claro. Todos que participam do superchat ganham o material da live do Lar Studio. Aí é só chamar no WhatsApp da sala VIP que ó, já recebe de presente. Tá bom? Vamos lá, mestre. Desculpa interromper. Isso, nada. Origem do sistema, desenvolvido por Martin Brofman após sua própria autocura de um tumor terminal através de meditação e de técnicas de consciência. O campo energético, descrito como energia vital que envolve o corpo, evidenciando por fotografias Killian, mudanças na consciência alteram esses campos antes de se manifestarem fisicamente. Então, as fotos Killian foram tiradas, várias fotos da aura, né? Nós temos uma aura, um campo, e quem estava focando esse campo energético começou a tirar fotos desde desse corpo espelho. Então, ele tirou uma foto que pegasse entre o físico e supostamente o corpo energético. E assim ele foi tirando foto. Então, ele foi evidenciando pelas fotos que através do corpo para lá havia cores diferentes e em 10 centímetros ele encontrou um campo energético de várias cores diferenciadas, aonde ele deixou essas cores como matriz, para ele saber se aquela matriz era uma matriz que apontava alguma doença ou a autocura ou a falta de doença. Então, através dessa matriz, ele continua pesquisando. Natureza da cura é o processo de restaurar a saúde e equilíbrio. Pode ser física, mental, emocional ou espiritual, e todos os indivíduos possuem a capacidade inerente de curar a si mesmo e aos outros. 2. Mapeamento da consciência, o sistema do chakra. Então, essa matriz que ele tirou com a foto Killian, a gente vai explicar agora como é que ele foi checando e tendo como resultado a provável doença. Vermelho, na altura do períneo. Temas centrais: segurança, sobrevivência, confiança, relação com a mãe. Então, toda e qualquer doença registrada nessa região do períneo está ligada à segurança, sobrevivência, confiança e relação com a mãe. Então, se você tiver uma dificuldade de se relacionar com a senhora, sua mãe, por uma questão, às vezes, até de bom senso, você, com o tempo, com a constância, você vai perceber que a região do períneo vai começar a ter inflamações e surgir, daí para frente, muita coisa além do mal-estar. Sim. Então, se é de bom alvitre, uma vez que você sente diferenças, você já sente um mal-estar, procura saber o que é. Claro, você vai no médico, ele vai mandar fazer um exame, tirar um raio-x, ou talvez até uma ultrassom, ou ultrassonografia, computadorizada e tal. Aí os médicos vão recorrer ao que eles têm para tentar te dizer o que você tem. Se o desequilíbrio tiver ainda no corpo energético, todos os exames vão dar nada, simplesmente nada. Mas se esse tempo de discórdia com a senhora sua mãe já vem de longe, muito tempo, aonde está inserido também um pouquinho de raiva, um pouquinho de desgosto, um pouquinho de mágoa, enfim, aí vai sair nos exames, porque já essa carga emocional foi transferida para o corpo espelho, que é este corpo físico. Então, através dessa área do períneo, posso encontrar alguma informação já num estado avançado, talvez com possíveis tratamentos mais que exigem um pouco mais cuidado, né? Sintomas e tensões associadas ao que nós comentamos: insegurança, problema no sistema esquelético, glândulas suprarrenais. Além do problema em si no períneo, você já começa por reflexo ou por repercussão, desequilíbrio nas glândulas suprarrenais. Eu acho claro, né?
Muito mais. Laranja, abdômen. Tá ligado? Alimentação, sexualidade, prazer, procriação, que é o segundo chakra. Então, tem como sintomas tensões associadas, conflito entre desejos e emoções, problemas reprodutores. Então, aqui nós encontramos nesse caso, nós encontramos, por exemplo, casais que buscam fazer orientação. No caso, já atendi vários casais que a mulher não tem nada e o homem também não tem nada que não possa procriar. Teoricamente, os dois estão saudáveis. Teórico. Mas se nesse inteirinho de vivência, porque nem sempre a pessoa acabou de casar já quer. Não, normalmente agora ter filho é uma questão de dinheiro. Então, os casais hoje demoram um pouco, se os dois trabalham, daqui a 3, 4 anos é que eles vão decidir se vão ter filho A ou tendência está não. cada vez mais difícil ter filho. Então, vai chegar uma Está hora cada vez mais difícil. que na hora que eles resolverem ter filhos, já houve um desgaste na questão da sexualidade, na questão do prazer e na questão da procriação. Porque esse desgaste emocional faz com que, e a dificuldade de até então, faz com que eles repensem se vale a pena ter filho ou não. Aí passa um tempo vai ter, não vai ter. Então isso vai enfraquecendo ao ponto de criar conflito entre desejos e emoções e afeta problemas reprodutores dos dois, do homem, o baixo contagem de sêmen, e na mulher, questão de ovário ou trompa. Então, a questão por exemplo, dessa área, que é o segundo chakra, de baixo para cima, umbilical, como está ligado à alimentação, sexualidade, prazer e procriação, se tivesse sido resolvido logo, alguns meses depois do casamento, teriam os filhos sem problema. Demoraram um tempo, por uma questão até de bom senso, para ter dinheiro, para arrumar tudo direitinho. Só que nesse inteirinho houve desgaste emocional de ambos, que refletiu num processo de conflitos entre desejos e emoções, problemas reprodutores nos dois. Aí os dois têm que se tratar para poder estarem em condições de procriar ou esquecerem de ter. Amarelo, plexo solar, um pouco mais acima, entre o umbigo e o coração, aqui nessa área. Poder, a questão emocional, poder, controle, liberdade e saúde mental. Muito bem. Os sintomas de tensão associada: problemas de visão, miopia, hipermetropia, diabetes, rejeição da doçura e hipoglicemia. Então, a partir do momento que você deixa de ter poder sobre você mesmo, essa é uma questão muito séria. Num casal, na verdade, os dois deveriam de ter poder ao mesmo tempo, porém em harmonia, não é? A esposa fala, o esposo ouve, depois há a troca, de diálogo, e através de um diálogo sensato chega a uma questão bem definida. Mas na prática não é assim, não funciona. Na prática, os homens acham que têm mais poder do que a mulher. É ele que mantém a casa, então ele tem direito de falar primeiro e fala até dizer chega. A mulher, para não brigar, fica quieta. Eu acho que é o contrário. Não sei. Acho que é o contrário. Às vezes... Quem fica quieto? Eu não sei. Tem mulher muito submissa. Mestre, acho que tem... Ainda tem mulheres muito submissas. Eu acabo apanhando essa história aí. Eu não sei, não. O senhor pode falar por você, eu não falo por mim. Bom, lá em casa quem manda é ela. Então, é mais ou menos por aí. A gente dá umas resmungadas pra cá, pra lá, mas não... Lá em casa, quando ela diz eu digo tá tudo certo. Eu não quero ter conflitos, não quero ter problema de visão, de miopia, hipermetropia, diabetes. Deixa eu só dar uma pausa. Galera, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Fofão, ele apareceu aqui na live. Fofão, abração, meu amigo. A todos que estão assistindo a live, estamos passando por umas pequenas variações técnicas, porque trocamos o aplicativo de live. E nisso daí eu estou ajustando. Na minha vista, a câmera está muito mais do que clara, porque está um formato de HDR, tudo que estamos transmitindo em 4K, e estamos ajustando isso aí para chegar na sua telinha ou no seu telão, e por isso que está parecendo escuro. Eu estou dando uma mexida para cá e para lá, você vê o mestre Ricardo indo para cima, para baixo. Ele vai ficar translúcido, vai virar um espírito? Não, já é espírito, mas num corpo físico. Não é nada disso. Estou mexendo com os efeitos aqui até tudo se alinhar. Pegou? E qualquer coisa, estou à disposição, pode chamar no inbox. E, Fofão, abraço, meu amigo. Se quiser, continua na live, fica até o final. E quem participar do Superchat já lembra, chama diretamente onde tem a área VIP,
recebe o material da live do Lar Estudos, que é do grupo de assinatura, e também, se você quiser assinar lá na Hotmart, apenas R$ 29,99. Hoje é o preço da Coca-Cola com a inflação ajustada, né? É. Abraço. Então, a questão do plexo solar, poder, controle, liberdade, saúde mental. A saúde mental é uma coisa, uma questão de você ter em relação a você a saúde mental. Como ter uma saúde mental? Primeiro, se amar. Quando a gente se ama, você já tem uma base da saúde mental. Quem se ama, praticamente tem seu sistema praticamente curável ou estável o suficiente a nível emocional para ter uma vida tranquila. Mas onde não existe o auto-amor, por você, não é o amor do marido para a esposa, da esposa para o marido, é o amor pessoal, o auto-amor. Quando esse poder, eu não estou falando o poder de brigar, poder de gritar, o poder de bater, não é isso. É o poder de fazer, você ter o autocontrole sobre você. Você ter o poder do autocontrole sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre tudo aquilo que está ligado à sua, não é? E se o cônjuge também tem esse autocontrole e as coisas se ajustam de uma certa forma, e o casal perfeito. Claro, não existe perfeição, mas aquela busca entre ambos do autoequilíbrio. Não adianta um ser, digamos, autossuficiente no auto-amor, enquanto o outro fica jogadaço lá no chão com depressão. É. Não existe harmonia. Você vai ver seu esposo deprimido, jogado no sofá, e você vai ficar feliz? Não vai. Você vai se preocupar. Pelo menos eu penso que você vai se preocupar com a depressão, saber por que ele está deprimido, está com algum problema pessoal, ou no serviço, ou coisas semelhantes. Então, o diálogo é fundamental para que o plexo solar possa dar a ambos esse autocontrole de poder, de controlar e de ter a liberdade de escolha. Tem casal que não tem liberdade de escolha. Ah, eu gosto disso, eu vou ver esse filme. Mas você não vai sair de casa. Por quê? Porque eu não vou sair de casa, você não sai. Então, num ambiente desse, não existe autocontrole, não existe liberdade, não existe saúde mental. Então, para que haja saúde mental, poder de ter o autocontrole e a liberdade de escolha, tem que haver o auto-amor em primeiro plano, para depois coisas serem normais. É importante sempre pensar que, quando eu estou falando para você, mulher, eu estou falando para você, homem, tá? Sexo masculino, sexo feminino. Muito bem. Verde, centro do tórax. Amor, relacionamento, aceitação. Isso dentro das questões de temas centrais. Amor, relacionamento, aceitação. Dentro dos sintomas associados, nós vamos ter problemas respiratórios, doenças cardíacas, câncer de mama. Nesse caso, câncer de mama é na mulher, não é? O índice de câncer de mama hoje é assustador. Por quê? Porque hoje a mulher a maioria das mulheres, ela tem trabalho duplo. Ela cuida da casa, vai trabalhar, vai pegar os filhos na escola, volta, enfim. O maridão vai para o trabalho, depois vem, põe o carro na garagem, senta no sofá, vai ver o programinha dele, até a janta sair. Quem é que está fazendo a janta? A esposa. Quem é que vai tirar a mesa? A esposa. Quem é que vai lavar os pratos lá? A esposa. Alguns casos não, né? Mas são muito vagos esses O senhor casos. está me deixando né? em maus lençóis aqui. Não é? O senhor está me deixando em maus lençóis aqui. Então, a questão do câncer de mama está ligado à questão amor, relacionamento e aceitação. E a mulher que tem trabalho duplo ou triplo, né, se tiver filhos, é um desgaste tão grande que a maioria das mulheres acaba fazendo papel também de homem, mantendo a casa, né? Enquanto o outro só fica no shopping de vez em quando e tal, aparece tarde dentro de casa, é aquela história que a gente conhece. Então, esse índice de doença de câncer hoje é assustador. Cada 100 mulheres, 83 mulheres têm câncer de mama. São índices alarmantes, que não são passados, não são vinculados. Então, só em revistas médicas, eu tenho o hábito de ler revistas médicas, até para me informar sobre certas coisas, você vê números assustadores de doenças. Vamos falar sobre a cor azul na garganta. Ela está, o tema central da garganta é comunicação verbal e não verbal. O que quer dizer? Fala demais
ou fala de menos. Expressão e intuição. Às vezes você se expressa demais ou às vezes você não se expressa. Tendo como resultado esse desequilíbrio, faz ou não faz, os sintomas que fica sob tensão, problema na garganta, braços, resistência em expressar sentimento. O que tem que ver o braço com essa questão da garganta e da expressão? Geralmente, a gente fala mais ou menos como o italiano, né? A gente vai falando e vai gesticulando, né? Até para poder se fazer entender melhor naquilo que a gente está dizendo. Então, de uma certa forma, essa região fica afetada, dos ombros. Inicialmente, algo corriqueiro, que uma pomadinha para tirar dor resolve. Agora, você põe anos e anos em cima disso, começa a surgir problemas sérios de degeneração nessa região. Índigo, fronte, está ligada à consciência espiritual, percepção extrasensorial e cocriação. Isso na questão central do problema. E na questão das tensões associadas, nós vemos desconexão com a espiritualidade ou motivações profundas. Desconexão com a espiritualidade. Isso não quer dizer que você tem que ser espírita ou não. Nós estamos falando de espiritualidade. Você pode ser católico, você pode ser ateu, você pode ser crente, você pode ser frequentar qualquer religião, mas você não deixa de ser um espírito, por questão natural. Você é um espírito, aceitando ou não, você é um espírito. Não importa a religião que você frequente. Seja ela boa para você ou não, é você que vai definir. Você sente prazer aonde você vai? Você sente prazer na religião que você frequenta? Continua fazendo bem. Isso não quer dizer que você deixe de cuidar da parte espiritual. Cuidar da parte espiritual é você fazer os preceitos que você ouve daquele que passa na tua religião. Por exemplo, se você vai na igreja, quem passa os preceitos é o padre. Se você vai numa casa espírita, é o orientador. Se você vai na Setonoe, é um orientador que tem outro nome lá nele. Não deixa de ser um doutrinador ou orientador. Ou seja, cada segmento tem a sua religiosidade. Consequentemente, se você está feliz onde está indo, continue indo. E se você está feliz, você está cuidando da tua espiritualidade, independente da religião. Você tratando da espiritualidade, você deve ter motivações. Vou deixar a câmera mais perto do senhor, que ela está brincando com a claridade e eu estou brigando com ela. Não quero brigar com a câmera. Vamos lá, que agora eu vou baixar o seu Ricardo aqui. Não se preocupa não, vou acertando aqui. Então, se você se sente bem com você, se sente bem com as pessoas que você ama, o teu espírito está feliz, a tua essência está bem. Pronto. Consequentemente, o fato de você estar bem com a sua essência, você está saudável. Estar saudável não quer dizer que a gente não tenha nenhuma doença. Uma gripe, isso aí é uma coisa que vem, vai embora, tudo bem. Mas a doença propriamente dita, aquela que exige cuidados médicos, ela se torna profunda quando você não tem mais motivação de viver. Quando você perde a motivação de viver, você começa a deixar tudo de lado. Você já não cuida da casa, você já não cuida do marido, já não cuida dos filhos, já não cuida de você mesmo. E, consequentemente, é um auto-suicídio. Você está jogando energia vital fora. Consequentemente, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer uma doença nos seus pulmões, porque a tristeza se projeta diretamente no pulmão. E o pulmão, para pegar uma tuberculose e um câncer, é um público, porque o pulmão é muito sensível. Violeta, todo o crânio, está ligado todo o crânio. Unidade do eu sou. Conexão universal, relação com o pai, autoridade. Muito bem. Nas questões associadas ao problema do sistema nervoso, dificuldade com a autoridade, falta de empatia. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a questão central do eu sou. Quando eu falo eu sou, eu estou falando que o Deus em mim saúda o Deus que há. Simplesmente isso. E ao mesmo tempo eu estou falando que o eu superior, o meu eu superior, ele alimenta este corpo energético que se projeta nesse corpo espelho, que é o corpo físico. Então, enquanto eu estiver bem com o meu espírito, bem comigo mesmo, o meu corpo físico ele estará bem, saudável, fazendo tudo o que precisa ser feito cada vez melhor, com vontade, porque o grande problema é quando você começa a achar que a velhice está chegando, tem que se aposentar para não fazer nada. O meu pai
com 75 anos, disse: vou me aposentar. 2 anos depois ele morreu. O único trabalho que ele fazia: levantar, tomar café e ler jornal. Almoçar, continuar lendo jornal, jantar e dormir. Em 2 anos ele conseguiu se autodestruir, porque ele disse que ia parar e parou mesmo. Então, você vai parar porque vai, digamos, se aposentar? Ótimo, é um direito teu, você tem tempo de trabalho, você merece. Mas você tem que ter criatividade, usar o teu tempo fazendo coisas que você gosta. Ou até fazer trabalhos manuais ou outros tipos de atividade que possa preencher a tua vida de vontade de viver. Porque se você se aposenta, para e fica vendo o tempo passar, com certeza, 2, 3 anos depois, você já está do outro lado. Porque a vida é muito legal, é muito boa. Eu gosto de viver. E se depender de mim, eu vou para lá de 100. Eu gosto de viver, eu gosto do que eu faço. Eu tenho prazer do que eu faço. Também quando eu não gosto de uma coisa, eu não gosto mesmo. Aí já é outra história. Mas quando você faz com prazer, que gosta, é vida, é criatividade, é movimento, é renovação, é uma série de fatores que coloca você num estado de saúde melhor. Mas caso isso não aconteça, a primeira coisa que vai atacar é o sistema nervoso central, com a probabilidade de você afetar seu cérebro, porque o violeta ele está ligado com o crânio. Então, pessoas ainda jovens, que se aposentam jovens e deixam de ter atividade, não necessariamente um trabalho, mas atividades, até mesmo o trabalho, ganhar dinheiro não é pecado, mas parar é o grande problema. Você para de viver, você tem que ter a tua energia vital circulando para manter a tua aura ativa, expansiva. Quando a tua aura deixa de ser expansiva, ela recebe energia de fora para dentro e a tua energia vital vai embora e a falência de órgãos é iminente. 3. Dinâmica e ferramentas de cura. A cura é um processo ativo de transformação da percepção e manipulação de formas de pensamento. Ou seja, a dinâmica da cura depende de nós formarmos pensamentos de cura, tá? Técnicas principais. Luz branca, utilizada para purificar e proteção. Autoproteção. Representa a consciência total e é visualizada para envolver o sujeito, ou seja, você, eliminando sombras e tensões. Então, quando você vê uma luz branca e começa a formar pensamentos envolvidos pela luz branca, teu corpo é envolvido pela luz branca, todo o teu organismo é envolvido pela luz branca, você está dando ao seu espelho, corpo espelho, a probabilidade de refletir no campo plásmico toda a energia da luz branca, que é muito intensa em termos vibratórios, eliminando todas as sombras que possa existir em você. Vamos dar um exemplo de sombra. Eu tenho medo de sair sozinho na rua. O medo cria sombra. Fatalmente, essa sombra que você criou de sair sozinho, ela cria poder. Você dá poder para ela. Um dia você vai ser obrigado a sair sozinho para comprar um remédio para alguém com uma emergência. E você vai sair sozinho, olhando para todos os lados. E vai sentir um trauma durante a ida e durante a volta. Se não acontecer nada, se ninguém falar com você, graças a Deus. Se alguém perguntar as horas para você, você é capaz de desmaiar de medo. Então, a sombra é criada por nós mesmos. Não existe sombra, só existe luz. A sombra que nós acreditamos, por exemplo, um espírito da sombra. Aquele espírito está na sombra, por quê? Porque ele não produz luz. Ele não tem pensamentos claros, definidos, que venham trazer a ele a capacidade de gerenciar a sua própria luz. Então ele fica se alimentando de quê? De sombra. E se você cria sombras de pensamento, através do medo, através da falta de expressão, através de uma série de coisas que você nega em você. Eu não sou bonita, eu não sou inteligente, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer nada e tudo que eu faço errado. Enfim, toda negação que você jogar sobre você mesmo fatalmente vai gerar sombras criada por você. E esses seres das sombras que se alimentam de sombras vão ver em você, na sua frequência, a possibilidade de ser interessante, de se aproximarem de você. Aí é que a coisa começa a ficar pior. A vampirização
é o resultado da gente gerar sombras ao ponto de sermos observados por espíritos das sombras e sermos afetados a nível frequencial por eles, porque estamos produzindo uma frequência semelhante à dele. Tá? Formas de pensamento. Sintomas físicos são tratados com formas de pensamento reais que podem ser removidos ou reprogramados pelo curador. Vou dar um exemplo que o Dr. Simon, o criador da ciência biofísica da autocura, ele ensinou, ele era oncologista. Como oncologista, ele só assinava protocolo de óbito. E ele não se formou para assinar só protocolo de óbito, porque ele foi colocado naquela posição, ainda na fase residente como médico. E ele estava pronto de deixar de ser médico, porque a única coisa que ele fazia era trabalhava no hospital escola, onde ele tinha pavor de ver o doente, ouvir do próprio professor dele: você está com doença terminal, nós vamos ter que recolhê-lo a um quarto especial, onde você terá ou a UTI ou aonde você vai esperar teu desencarne ou a sua morte. Então, ele tratava desse... E a esposa dele estava desenvolvendo um projeto chamado Criar Formas, né? Trabalho para criar formas, porque a esposa dele, como psicóloga, trabalhava com pessoas obesas. Então, ela criava histórias onde as pessoas obesas desenvolviam aquela história e, junto com a história que ela desenvolvia, as pacientes também desenvolviam, e aquilo ia refletindo sobre o corpo espelho e, consequentemente, sobre o corpo plásmico. E, aos poucos, aquelas pessoas obesas foram tendo melhora, porque a obesidade também pode ser autodefesa. A pessoa tem medo e se autodefende. Então, toda a atenção do medo de estar só, medo de ficar só, medo de ficar pobre, medo de perder o trabalho. Então essa pessoa, ela acaba desenvolvendo os medos, e esse medo gera ansiedade, e essa ansiedade é focada na comida, principalmente, aonde come sob compulsão e, consequentemente, a obesidade vem à tona. Então, o trabalho que a esposa dele fazia com as senhoras obesas, ele explicou para ele inventar histórias para o doente poder sair daquele impasse, daquela informação: você é um doente terminal. Então ele escolheu um dos doentes que tinha câncer na garganta e inventou uma história de 2 esquilos pequenininhos. Esses 2 esquilos, um tinha uma pazinha e outro tinha um carrinho de mão. Então ele pôs uma coisa que ele ficava com a boca aberta, né? Para o esquilinho poder entrar dentro da boca dele. Então ele contava a história para o doente ia ouvindo aquela história. O esquilinho agora está tirando com a pá, com a picareta, as células mortas, tal. O outro está jogando para fora com o carrinho. E, além de se divertirem com a história, resultado: o cara que estava terminal se curou do câncer, morreu 14 anos depois de insuficiência respiratória. Quando ele conseguiu curar esse doente, claro que foi o doente que se curou, ele só foi a ferramenta. Ele criou a neuropsicoimunologia, que é uma ciência, que hoje ele corre o mundo falando sobre a neuropsicoimunologia. É possível curar-se através da mente, educar a mente. Então, a mudança mental faz com que o nosso sistema atinja a causa da doença, porque isso que você sente é o efeito. Qualquer coisa que você sente no corpo espelho é o efeito, não é a causa. Qualquer dor, qualquer mal-estar, qualquer coisa que você sente no corpo físico é um efeito que está no corpo plásmico já se desenvolvendo ao ponto de ser uma doença incurável ou uma doença relativamente simples ou até um câncer mais sério. Através da mente nós criamos as doenças e, ao mesmo tempo, através da mente nós nos curamos. Só que para isso, para se curar, dá trabalho, porque você tem que usar a mente, criar energia de forma, criar algo que possa eliminar a causa que gerou o teu problema, seu problema. Aterramento, raízes, exercício do chakra vermelho para buscar nutrição e segurança na terra. Então, quando você está em busca de sentir-se segura ou seguro na terra, é como criar raízes. A árvore, para não cair, ela cria raízes, né? Algumas profundas e outras superficiais. Geralmente, as superficiais, com qualquer ventania,
toma e vai embora. Mas as raízes mais fortes, elas têm raízes profundas. E para nós nos sentirmos fortalecidos e enraizados na terra, para não termos medo de viver, ter medo de viver é falta de estar com a raiz da experiência terrena sob a terra. Qualquer vento vai nos jogar no chão. Para que a raiz, você pensa então na cor vermelha, alguns minutos por dia. E ao mesmo tempo, você pensa, ao pensar na cor vermelha, você pensa que da sola dos seus pés estão saindo raízes, energias que estão se aprofundando no magnetismo, na energia telúrica da Terra. E isso te dá a certeza que você vai vencer, que você tem poder, que você tem tudo para se criar em termos de transformação. Agora, se você não tem essa raiz, você não tem poder. E se você não tiver empoderado das suas forças vitais, você não se cura. Então, um dos exercícios muito importantes é ver a cor vermelha para você criar raízes e buscar a nutrição e segurança na terra. A relutância em lançar raízes indica a falta de confiança em si mesmo. A relutância de dizer, esse negócio de raiz na terra, isso é besteira. Pode ser besteira, mas se você não tiver raiz, você é inseguro. E ser inseguro é não se ponderar do seu poder natural, de viver e de agregar valores o suficiente para vencer na vida. Então são coisas pequenas que nós podemos fazer, nos ajuda a ter, no caso, raiz. Mestre, o senhor prossiga aqui. Tem uma pergunta aqui do Superchat. Mais uma vez, valeu. Quer fazer perguntas direto? Vamos colocar uma regrinha aqui, que eu tô vendo até comentários e perguntas aleatórias fora da pauta da live. Né? Vamos colocar uma regrinha básica. Vamos pegar o assunto, qual que é o tema que nós estamos colocando agora, direto do corpo espelho. Estamos falando sobre doenças, sobre causas, sobre soluções, sobre o que deve ser feito. E segue aqui do Superchat, gratidão, e vou dar prioridade principalmente no Superchat e também perguntas relacionadas ao tema, ok? Às vezes tem perguntas aleatórias ou tem comentários aleatórios que não tem nada a ver com a live. E não é dando bronca, mas já chamando a atenção para a gente não perder o foco do que está na live. Certo? Então, vou colocar aqui, ó. Senhor Ricardo, podemos associar maiores casos de CA, no caso que seria no caso do câncer, né? Nas pessoas devido às informações e notícias ruins que absorvemos diariamente. Isso daí me inspirou a falar e comentar sobre isso na live, para a gente pegar e ir no foco. Sim. Né? Até mesmo vi algumas perguntas aqui que eu estou me atualizando no sistema, aqui que eu estou ajustando a live, ainda está meio escurinho, mas a live já está fluindo legal. Eu estou acertando as câmeras, tudo, e estou pegando o chat de vocês aqui agora. Então, foco na live para não dispersar o assunto e participe do Superchat porque ajuda o canal. Isso aqui dá muito trampo, dá muito trabalho para isso acontecer. Então, você contribuindo, participando do Superchat, você fazendo as perguntas, não importa, a quantia é R$2, não importa quanto você possa contribuir, já ajuda o canal a crescer. E é claro que a gente sempre pede, parece que é um assunto de mendigar, né? Não pode falar nem mendigar, isso eu estou falando num jeitinho mais que o YouTube não consiga identificar, mas ficar pedindo, como se fosse pedir uma esmola. Falando, pô, se inscreve no canal, compartilha, deixa o like, mas é importante para você fazer uma corrente do bem. Se teve uma pergunta aqui do Superchat que é acumulativo de notícias, informações ruins que acumula e pode dar câncer, eu concordo com isso, é uma pergunta, mas eu não tenho poder de responder, que é para o seu Ricardo. Mas válido que você possa contribuir de uma forma positiva para o canal. Fechou? Mestre, vou acrescentar a pergunta. Sim. O grande problema do número de câncer, principalmente nas mulheres, é que elas, na sua maioria, são sacos de pancada. Elas recebem, além dos problemas de criar filhos, o marido mal-humorado, de tudo, então elas vão recebendo carga negativa. Então, a tendência dessa carga negativa em excesso é anular a energia vital. E quando a energia vital é anulada no corpo plasma, no caso da mulher, manifesta-se o câncer ou na mama, ou ovários e trompa. Deixa eu só ajustar o microfone, que está ouvindo um chiadinho, acho que é da barba. Pronto, agora vai, continua, desculpe. Tá? Hoje está cheio de imprevisto, mas vai. Os cânceres situados no seio, por exemplo, é aquela pessoa que trabalha por dois, sabe? Faz a coisa em casa e ainda vai trabalhar na rua. A patroa aqui, tá aqui na live aqui, e ela é médica, ginecologista, obstetriz. Não é ficar jogando confete nela, mas ela é a melhor médica que eu conheço na minha vida.
Não é somente com o patroa. Senão eu vou fazer campanha e todo mundo vai querer. Não é assim, não. É assim que rola a brincadeira. Mas ela fez um comentário aqui no Story até em relação a isso. E também bate com o momento da vida dela em Sim. relação a isso. É, Vê se bate isso, amor. já nos homens é diferente. Porque os homens só têm um pensamento: trabalhar e fazer sexo. A gente tem um Né? problema muito sério, né? A gente É. não consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo. Eu vejo que a mulher é fantástica. Ela é como se fosse mais do que um computador, tem multiprocessadores. Ela já até sabe, daqui a pouco vai virar caso de família aqui. É. Eu sou focado, só fico numa coisa. Se começa a falar outra coisa, eu tenho que interromper uma para ouvir outra, senão não vai. Então, a pergunta que foi feita é verdadeira. Uhum, O excesso de energia negativa leva a sobrecarregar esse corpo plásmico que envolve, uhum, porque é lá que vai ser processada a doença, não é no corpo. O corpo é como se fosse um espelho, por isso o nome corpo-espelho, né? uhum, Depois que tudo tiver processado lá, a carga nociva que fica acumulada lá é transferida para o corpo. E dependendo do estado emocional dessa pessoa, uhum. essa carga vai ser colocada exatamente no ponto mais fragilizado dela. Que na mulher o ponto mais frágil é o seio. A parte do core, centro corporal, né? Exato. Raramente, quando foge do seio, é trompas, ovário, útero, né? Tem pessoas que têm que, às vezes, tirar tudo até. Mas tudo isso é possível reverter? Se for no início, sim. Se for no início, você faz a autocura antes de chegar no físico. Entendi. Quanto tempo vai ficar no corpo plasma? A cada 72 horas, ela aumenta a frequência Uhum, da doença que está sendo formada no corpo plasma. Isso, 72 horas, mais ou menos 3 dias. uhum, Então, a cada 3 dias, aquela coisa insignificante que começou, já começa a tomar corpo. Então, a cada 3 dias, aí chega uma hora que o corpo plasma tem que expulsar. Então, ele lança a mão disso e transfere para o corpo. Aí passa, o problema vai ser da mitocôndria. A mitocôndria, da área onde vai aparecer a doença, vai absorver e as células vão começar uhum. morrer e aos poucos a coisa vai. É um estudo muito bacana de se fazer, porém, apesar de ser um estudo interessante, as pessoas não têm vontade de fazer. Por exemplo, aquilo que exige dela trabalho. Uhum. Ela tirar alguns minutos para si. É isso que não acontece. Então, lá no instituto, quando eu trato de um doente, eu estou tratando de uma senhora que ela tinha escárias que não fechavam. Uhum. Eu estou tratando dela já há 6 meses, uma vez por semana. Das 6 escárias, 4 já fecharam, Uhum. cicatrizaram. Uhum. E essas duas está levando mais tempo do que as outras. Por quê? Porque exige dela um tempo maior para ela. Entendi. Enquanto ela não parar para se dedicar, fazer o exercício que pode ajudá-la nessa autocura, se ela não se der esse tempo, aquilo que melhorou pode voltar de novo. Uhum. E fica pior ainda. Então, esse estudo é bom para ajudar? É bom. Porém, requer do doente trabalho. Uhum. Requer que o doente se dê tempo necessário para si. Eu não tenho tempo, cuido de filho, tenho trabalho, faço isso. As desculpas se arrumam facilmente. Porém, ou você se dá tempo, ou você não se cura, percebe? É válido também as pessoas começarem a refletir em relação do cuidar de si, né? Tem um detalhe. Exatamente. Muitas pessoas, quando falam cuidar de si, prioriza você. Aí você vai lá na raio, né, não vamos falar de loja, assim, mas você vai numa loja e você pega um iPhone. Eu me mereço. Você não está fazendo bem para si. Não, eu vou fazer um banho de loja, comprar roupa, nada contra, nada contra. Tem gente que usa isso como mecanismo de fuga. Não é um mecanismo que vai fazer você melhorar. Se você tem algum problema de saúde, você acha que isso daí vai É um melhorar? mecanismo de fuga. Pode chegar a deixar um pouquinho feliz. Deixa um pouquinho feliz, depois volta tudo do jeito que estava. Até mesmo durante a live, quando eu estava falando em relação à obesidade, entre outros fatores, todo mundo sabe o que deve ou não fazer. Não vou falar como um educador físico, não vou falar como fisiologista, não vou falar nada disso. Todo mundo sabe que deve não comer, todo mundo sabe que é exercício fundamental, todo mundo sabe de diversas situações.
A pergunta é, tá pegando essa live, tá pegando conteúdo, por que não faz? Perdão, por que não faz? A questão é, você gosta de você ou não gosta, entendeu? Mas a pessoa fala, gosto, quero fazer, mas por que não faz? Mas tem que fazer. Sim. Porque a doença, meu irmão, não fica na esquina de braço cruzado vendo quem vai pegar, Sim. né? O câncer não fica lá na esquina esperando escolher a pessoa certa. Uhum. Você cria o câncer com os teus próprios pensamentos, com os teus próprios sentimentos, com as suas próprias emoções. Então são emoções desqualificadas, sentimentos desqualificados, atitudes erradas. Então tudo isso somada acaba eclodindo no corpo físico, que é o corpo espelho. Sim. E o contrário é verdadeiro. A neuropsicoimunologia, criada pelo... até esqueci o nome do médico. Ele criou em função da cura que aquele doente obteve do câncer depois dele ouvir a mesma historinha dos 2 esquilos durante semanas e semanas. E o médico perseverando. Ele queria acreditar que aquilo realmente poderia curar. Se a esposa dele tinha resultado com as pessoas obesas, contando histórias e tal, ele também teria que ter resultado. Ainda bem que ele pensava assim, se ela consegue, eu vou conseguir Sim. também. Aí ele conseguiu. Aos poucos ele foi vendo que as células foram aos poucos se curando, Sim. sendo substituídas por células novas. Consequentemente, isso abriu um portal para ele fundar a neuropsicoimunologia, que é uma ciência na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Ele era aluno, ainda residente, quando ele cuidava da parte das pessoas cancerígenas, né? Uhum. Então, ele estava desesperado, porque ele só assinava atestado de óbito. Ele já queria deixar de ser médico, porque o professor dele colocou ele lá, como podia ter colocado em qualquer outro lugar. Sim. Eu acho que a gente está sempre certo, a vida está sempre certa. A gente é colocado aonde a gente tem que estar. Verdade. Né? Foi coincidência. Não existe coincidência. A gente está colocado sempre no lugar certo. O problema é aproveitar o momento e fazer. Esse é o problema. Tem um fator interessante. Ó, até a patroa colocou aqui, somos o que pensamos. Exatamente. Concordo. E, ó, tem um detalhe. Vamos falar sobre força do pensamento. Depois, eu não queria falar isso, mas também não vou falar. Deixa quieto que isso daí é assunto já enterrado, né? Aquele que a gente está falando antes da live. Acontece o seguinte, teve um contraste no carnaval. Você que está assistindo essa live hoje, dia 19/2/2026, pós-carnaval, um contraste de notícia. Uma notícia do carnaval, que eu não vou falar, que senão cai a live, né? Que pra que isso? A gente pergunta pra quê, né? Pra que fez isso, né? Deveria cuidar da população brasileira. Ah, pra quê? Não, tudo bem. E teve uma ótima notícia da cientista, doutora Tatiana, que é por isso que eu tava pegando aqui o celular, doutora Tatiana Coelho de Sampaio, pesquisadora, né? E lidera uma pesquisa promissora com a substância experimental polilaminina. Nossa, ela sabe melhor porque é especialista. Ela ficou Mas gastaram dinheiro. Ela ficou 26 anos, calma lá, Então, para a cura. Ela não conseguiu dinheiro para registrar. Ela não tinha recurso de nada. E ela conseguiu a cura. Paraplégicos, paralíticos estão começando a andar. E o formato da polilaminina. Nossa, menina. É uma cruz. É uma cruz brasileira, cientista, pesquisadores do mundo inteiro procurando solução de colocar robótica, colocar isso, colocar aquilo. Ela, através da biologia, através até o componente se encontrado na placenta, a patroa sempre falou, a Daniela sempre falou para mim, cura está na placenta, se pudesse armazenar isso, ó, confirma aí, confirma o que você falou. E isso daí é realidade. Vê se essa ótima notícia chegou. Chegou. Tô passando, outras pessoas estão passando, mas todos ficaram de olho, né, no desfile. Para quê? Ah, carnaval é bonito. Para quê? Onde recursos do governo deram bilhões, milhões, sei lá quanto deu lá, sei lá, eu não mexo nessa régua. Nosso dinheiro, nossa grana, só para fazer. E era preciso registrar patente. Só para fazer assim, ó. Enquanto ela ralando 26 anos sem um copo d'água. E aí, vale refletir. Brasil, e fazendo a conversão para a linha de pensamento nossa. Vamos pensar qual o ponto que você deu mais atenção? Reflete aí. Põe no comentário aí. Agora tá com medinho, né? E põe no comentário onde você prestou atenção. Então se liga, porque a força de pensamento é em cima disso da tua realidade. Hoje eu tô meio revoltado, cara, porque depois que eu recebi umas mensagens aqui na live do lar,
de um cidadão que agora o cidadão tá no Chilindró. Não tem nada a ver com a gente. Manda zoar. Aí tá bom. Vamos continuar. Onde a gente estava mesmo? Onde a gente estava? Eu perdi o foco. Não, isso daí é para não causar câncer. Isso daí é operação descarrego. Estou descarregando. Perdão. Vamos lá, então. Vamos. Dinâmica e ferramentas de cura. Cura é um processo ativo de transformação e percepção e manipulação de formas de pensamento. Então, você tem que ter percepção da doença e para poder manipular os teus pensamentos, criando formas de pensamento que possam ajudar no caso de uma cicatrização, por exemplo. Uhum. Você pode criar, ver uma maquininha costurando aquela fissura que está aberta e tal, né? E, de repente, o corpo vai reagir, a pele vai começar a criar, né? Uhum. Igual nós atendemos lá no lar uma enfermeira, ela não dormia mais do que uma semana. Ela tem uma ferida na perna enorme. Caramba, difícil, Então né? nós fizemos o tratamento energético, depois falamos para ela usar um pouco o pensamento, né? A ferida está aberta, ela não cicatriza. Por que motivo? Tem que ter um motivo para ela não estar cicatrizando. Ela não é diabética, ela não tem nada que justifique o ferimento aberto. Então, depois de eu ter feito todas as perguntas, eu perguntei para ela: aonde você se sente ferida? Interessante. Aquilo, ela levou um choque Uhum. quando eu fiz a pergunta. Tira isso do pensamento que o resultado vai acontecer. Então, ela mandou um zap e disse que já está a metade da ferida, já fechou metade. Olha. Fazem o quê? 2 semanas. Veja como é. Interessante mesmo. Talvez daqui 2 semanas ou um pouco mais ela já não tenha mais ferimento. Então, a questão está em você se ponderar do teu próprio poder. Quando eu perguntei para ela onde você se sente ferida, joga fora isso. Já foi, já passou, acabou. Uhum. Você não precisa nem falar sobre isso. Você sabe onde você se sente mais ferido, então joga isso fora. E foi o que ela fez. Então, com isso, houve o quê? Houve um acúmulo a mais de energia vital que fez com que o ferimento tivesse suas melhoras. E o melhor, que ela começou a dormir, que ela não dormia. Né? Técnicas Isso é principais. Aqui eu já falei da luz branca, né? Uhum. Que é importante, a purificação, aterramento da raiz, já falei. Agora aqui, o processo da cocriação. A cura é um evento passivo. Ela depende da dinâmica entre o curador e o sujeito. Por exemplo, o curador, ele só é o cara que vai dar as ferramentas, nada mais do que isso. Ele não vai curar. É diferente de um profissional de saúde. Uhum. Ele pode ajudar na cura. Entendi. O câncer está lá, precisa ser tirado. Uma vez somatizado, não adianta você querer que ele desapareça da noite para o dia. Não vai acontecer isso. Tá certo. Então, o bom senso diz: vai, faz a cirurgia, tira o câncer, acabou. Mas, se você sente que há uma possibilidade, porque a doença ela não se desenvolve de um dia para o outro, ela leva meses, e às vezes até anos. Sim. Então, você começa a sentir que algo não está bem em alguma parte do seu corpo, já começa a se inteirar de que tipo de pensamento você está tendo ou que tipo de pressão você está sofrendo. Então, aí o curador, entre aspas, que eu prefiro chamar de facilitador, né? É mais simples. Quando você fala que é curador, todo mundo acha que você vai pôr a mão e vai curar, né? Então, não, eu não sou curador, eu sou um facilitador. Eu sei o que você deve fazer para ter uma qualidade de vida. Agora, se você vai ter ou não vai ter, não é problema meu, é problema seu. Você vai ter que se virar. Sim. Então, o pedido. O sujeito deve expressar explicitamente o desejo de ser curado. É um contrato de cura com você mesmo. Entendi. Você tem que fazer com você mesmo um contrato de eu vou fazer isso todos os dias. Por exemplo, o facilitador passa um exercício e diz, ó, você deve fazer esse exercício por 30 dias. Que você, à medida que vai chegando no 30º dia, você vai ter melhoras sustentáveis. Então, o curador deu a ferramenta. Daí para frente, já não depende mais dele. Sim. Não é verdade? Se a pessoa fizer um contrato de amor com ela mesma, ela vai cumprir. Na verdade, a cura é um contrato de amor que você vai fazer com você mesmo. Interessante. Eu até brinco com eles. É pegar ou largar. Ou faz ou não faz. E depois, antes de sair, eu pergunto, eu volto quando? Quando teu coração achar que está na hora de você voltar, você volta. Ou você prefere que eu diga para você vir 3, 4 vezes por semana? Ainda brinco para tirar o foco do Complica, problema. né? Porque as pessoas acham que
você fazendo um número de terapias resolve mais rápido. Não resolve, porque não depende de mim, depende deles. Então, Entendi. venha, eu dou um prazo para eles fazerem tratamento. Ó, volta daqui 30 dias. Desses 30 dias você faz o que você tem que fazer. Depois a gente conversa. Se eu achar que você está melhor, eu vou mandar você para o médico e vai fazer um exame. É, Aí você vai fazer o exame. Se for detectada a cura, graças a Deus e graças a você. sim, Pronto. Então a coisa é simples, as pessoas é que complicam. sim. A segunda é a expectativa. A crença de que a cura pode acontecer imediatamente é crucial para o sucesso. Você tem que acreditar que ela pode acontecer a qualquer momento. Sim, Pode ser amanhã, pode ser daqui a 2, 3 dias. Feedback, fundamental para validar a relação entre a consciência e o sintoma. O sujeito deve conhecer as melhorias para consolidar o processo. Você tem que ter consciência enquanto está fazendo exercício, se o exercício está te dando resultado. uhum, Se não está dando resultado, é porque você não está se percebendo. pode ser também. Né? Consequentemente, há duas opções. Ou você está fazendo por fazer, ou você não está direcionando os pensamentos e a forma pensamento para a região. Uhum, Tá? Bloqueios energéticos e relacionamento. Saúde espiritual e física é influenciada pelo comportamento social e pelas trocas de energia interpessoais. Então, toda cura é possível desde que haja diálogo. Por isso, se você for para o médico, não deixe que o médico fique te fazendo perguntas. Fale você o que você está sentindo. uhum, Doutor, eu tenho isso, estou sentindo isso, ó, eu não sei o que é isso. Que aí ele vai deduzir, pela região que você determinou, uhum, o provável processo de doença. Então ele vai te dar um exame mais próximo uhum, possível para poder detectar a função já somatizada. Porque se você chega no médico e diz, eu sinto uma dor aqui e não sei o que é, o médico também não sabe. O máximo que ele pode fazer, em que região? É aqui? É. Vamos fazer uma chapa, vamos fazer isso, vamos fazer. É. Mas se você passar o que sente, de fato, porque eu vejo médico e médicas, né, Uhum. com uma espiritualidade muito grande, que nem eles mesmos acreditam que tem. Porque ser médico não é fácil. Bom, Né? tem uma médica, eu sei que é difícil. O meu primeiro, quando eu nasci, meu primeiro médico foi o Dr. Luiz, ele já desencarnou. Eu fui o paciente número 1, ficha número 1 era minha. Então, como eu morava perto de casa, Uhum, cada vez que ele saía para ir para o consultório, eu era moleque, eu ia caminhando com ele e perguntando, porque o meu sonho era ser médico, eu queria estudar medicina. uhum, Então eu enchi o saco dele fazendo perguntas. Como é, como é que não é, o que que o senhor faz, o que o senhor deixa de fazer sim. e tal. E ele vivia trazendo coisas para mim ler. Aí eu peguei vontade de ler revista de médico, já ainda na adolescência, de tanto conversar com ele. Uhum. Esse médico era extremamente intuitivo. Ele olhava para você e descrevia o que você. Olha, diferente, né? Aí ele chegava e dizia: vá fazer os exames e o exame vai dar isso e Porra. batata. Ele não errava um. Eu falei: eu sou espírita? Não, eu não, sou católico apostólico romano. E ponto. E ponto. Não depende de ser espírita ou não. Faz parte da mente humana, Sim. é uma coisa natural. Uhum. O natural dele era ter uma intuição aguçada. Tá certo. Só de bater o olho no doente, ele sabia que tinha. Então, é importante que você tenha diálogo com o seu médico. Que você fale das suas emoções, dos seus sentimentos, para que o teu médico faça uma analogia mais próxima do provável problema. Certo. Para você realmente sair bem Sim. de um tratamento ou de uma provável cirurgia. Porque o relacionamento médico e doente tem que ser muito forte. Porque se não for, se não houver confiança, por melhor que seja o médico, a coisa não funciona. O remédio não faz efeito, a cirurgia às vezes não fecha, ocorre uma série de problemas. Mas quando você confia no profissional de saúde que você escolheu e que há uma simbiose entre os dois, as coisas correm redondinho, porque Sim. existe a tal de ressonância, Isso aí. ação e reação. Então, é uma coisa muito interessante isso. Perfeito. O diálogo entre o doente e o seu profissional de saúde. Comportamento versus pensamento. Bloqueios são criados quando agimos contra os nossos desejos íntimos para sermos aprovados pela sociedade. Somos como nos comportamos, não o que pensamos. Somos como nos comportamos. Claro que o pensamento está inserido aí também, né? Não o que pensamos. O comportamento, às vezes a gente pensa uma coisa boa, mas faz uma coisa ruim, não é? Então, esses dois, o que pensar e
o estado comportamental são co-irmãos, ambos têm que estar juntos. Vampirismo energético. Em relacionamento desarmônico, ocorre uma troca desigual, onde uma parte, o agressor ou dominante, pode roubar a energia positiva da outra, resultando em fadiga, depressão e autoabandono do indivíduo invadido. Vampirismo não existe só a nível espiritual. Basta que você tenha raiva de alguém, você vampiriza as energias vitais dele. Você pode até não ter noção que está fazendo isso, mas sabe aquela seca pimenteira? Tinha umas pessoas que chegavam em casa, porque eu gosto de planta, né? Sempre que eu vejo uma planta assim, diferente, eu dou um jeitinho de levar para casa para se pôr no vaso. Que ela vai pondo, ela vai cuidando, ela tem mão boa para isso. Então, até conversar com as plantas funciona, porque as plantas têm ressonância conosco. Você quer fazer um experimento? Você pega uma planta igual a outra, as duas são iguais. Uma, você põe água todo dia como põe na outra. Mas essa que você dá mais carinho, mais atenção, você conversa com ela, Sim. ela vai. Ah, já teve várias pesquisas que o pessoal fizeram até com arroz. Exatamente. Trata bem um pote de arroz e depois trata mal outro pote de arroz. Outro pote de arroz apodrece, o arroz fica feio, escuro. E o Exatamente. outro clarinho. Essa planta aqui, que não recebeu nada, ela murcha e morre. Verdade. Então, nós temos um poder que desconhecemos. Jesus já dizia, vós sois Deus, que ele falou para uma gama grande de pessoas. Então, ele falou que nós somos parte de Deus, ou somos ele mesmo, e não acreditamos. Esse é que Verdade. o pessoal acha mais bonito ver um desenho simpático, com longas cabeleiras costas, sabe, andando de sandália nas nuvens. A felicidade como equilíbrio. A manutenção do fluxo energético nos chakras depende do estado de felicidade interna. Quanto mais feliz você é com você, mais rápido você se cura. Porque todas as nossas 4 trilhões de células, sei lá quantas células a gente tem, deve ser de trilhões para cima. Sim. Quando você está feliz, elas também respondem à tua felicidade. Teu corpo todo reage. Olha aí. Até mesmo o que o senhor está falando agora, eu tô até digitando aqui para encaminhar para o computador, que daqui a pouco, até na pauta, eu vou colocar para vocês na live o infográfico, até mesmo enquanto o mestre ficar falando daquele conteúdo que nós fizemos na síntese aqui. Você tem que ver que fantástico que está esse conteúdo, eu vou deixar na live junto com vocês aqui. Por isso que eu estou encaminhando aqui e compenetrado com o mestre. É fantástico. Ó, até mesmo, como falou do vampirismo, as pessoas até confundem, né? Acho que é um vampiro, o Conde Drácula, que vai dar uma mordidinha, né? Mas o senhor, é uma dúvida minha. O senhor falou que até mesmo que a gente sente, tem raiva de alguém. O vampiro não é aquele que vai sugar sua energia? Quando você tem raiva de alguém, você atrai a energia vital. Você atrai, no caso, alguém que vai te sugar. Mas tem aqueles que só grudam em você porque você tem algo para oferecer. Não, a raiva é terrível. Não, tudo bem. A raiva é o canal. Eu tô falando num outro contexto. Ela vai e volta. Ela pode servir de canal do que eu sinto e expresso, certo? Mas no contexto popular, quando eu falo do vampiro, é aquele que vai puxar teu sangue. Não vê aquelas pessoas que já eliminei muita gente na minha vida, que vai lá e fica, me ajuda, me ajuda, me ajuda, vem cá, vem cá. Essas também faz mal. Isso eu identifico como vampiro. Se você fazer ajudar, daqui a pouco você tá aí babando. Isso eu identifico como vampiro. Então. Aí foi fechando a portinha. Não. Então, mas a raiva é silenciosa. Quando a raiva é expressada, é uma coisa. Eu tenho raiva de você. Eu tô falando para você, te olhando nos olhos. Então, eu pus para fora, eu desabafei. Você pode ficar chocado com isso, nem dar bola, virar as costas para mim e ir embora. Geralmente a gente dá importância quando é alguém íntimo, né? Porque se for um desconhecido. Agora, a raiva, aquela raiva silenciosa, é como você está puxando a energia vital da pessoa. Isso aí encaixaria no contexto como se fosse inveja? Não, é raiva mesmo. Porque na raiva você... eu particularmente falando, na raiva eu quero distância. Porque tipo, a inveja... Não tô compatível, mas começa aí, cara, vai pro teu canto, eu vou pro meu. A gente vai, cada um pro lado. Então, cada um vai pro seu lado. É assim, justamente para não ter um curto-circuito, para não ter sentimento. Aí se vai, por exemplo, alguém me deu uma mancada, deu uma mancada comigo. Eu não fico com a raiva, eu falo assim, escuta, mas perdoa, o fulano, ele já fez isso por você, pisou na bola. Uma coisa não justifica. Pisou na bola. Perdoa. Não, tá perdoado, já esqueci, mas não fica perto. Sim. Isso daí não é raiva. Mas se a pessoa se aproxima, fica longe. Sim, é autodefesa. Aí não identifica como a raiva que faz mal é aquela silenciosa. Você olha para mim, tô sorrindo para você, sim, mas eu tô te cozinhando aqui. Então, você entendeu? Aí que eu entro em confusão com a inveja.
E se A inveja é mais você compatível com esse sistema. não, a inveja do Não? teu trabalho, eu não sei fazer Não, isso no meu não é inveja se do eu seu pôr a mão no trabalho, teu mas computador, eu deixo ele zerado, meu. então, eu vejo que a pessoa o invejoso, na verdade, é um admirador oculto, essa é a verdade. Que o cara todo mundo deseja a felicidade do próximo, até que o próximo fique melhor que você. Ficou melhor que você, aí já começa a falar: Não, eu "Não, fico não é tão feliz assim, o com a cara não é". prosperidade dos outros. Eu gosto de ver Eu também gosto, prosperidade. eu acho muito bom, porém tem gente que não gosta. Você pode estar legal, pô, bacana, o senhor ficou melhor, melhorou, subiu de vida, o senhor ficou melhor que a outra pessoa que aplaudia para o senhor, ia falar: tem alguma coisa, por que coisa errada? Só porque ele está Mas isso prosperando?". é problema dele, meu. Então, mas isso daí uma sintonia de inveja, ou uma O grande sintonia que a problema pessoa deseja seu bem, mas não pode ficar melhor que é ela. é quando há uma simbiose. Uhum, A raiva é silenciosa. Você tem raiva de mim, eu tenho raiva de você. uhum, Vai ganhar quem tiver a energia mais forte. Vai uhum, ganhar entre aspas. Vai prejudicar quem tiver a frequência mais forte. uhum. Mas ambos serão prejudicados, Sim, porque toda guerra. existe uma lei de causa e Então, efeito. toda guerra, ninguém sai falando: "Nossa, eu fiquei ótimo depois da guerra". Você entendeu? Não, você sai Existe uma lei de com causa e você tá efeito. com sai com os furinhos, você sai meio Então, zoado. o que a gente tem que se conscientizar em relação à cura, que as pessoas acostumaram, depois que inventaram a terapia holística, todo mundo é terapeuta. Terapia holística, até hoje eu nem sei o que é. Assim, eu já vi as pessoas falando, no YouTube e tudo, Agora tem mas outro nome, é terapia integrativa. então, mas terapia integrativa é o que o lar sempre abordou. Sempre igual. Uma coisa é uma instituição desenvolver trabalho. Entendi. A outra coisa é o cara ler abaixo do computador uma apostila, Hum, lê a apostila, decora, já acha que sabe, é, e depois canta de galo para todo mundo saber que ele sabe, tem muita entendeu? gente que fala, fala, fala igual papagaio. Até papagaio fala. Você Então faz? Não faço. Então, então isso é perigoso, porque um cliente cair na mão desse terapeuta, primeiro, ele não tem culpa. O sim. cara pôs a plaquinha lá, terapeuta, lá atrás de um terapeuta. Essa pessoa não tem uma formação ética, moral e conhecimento daquele que diz que sabe. Uhum, Então não tem nada para oferecer para o doente. tá O certo, doente vai entrar e vai sair do mesmo tá jeito. certo. Quer dizer, com o tempo, se esse cara tiver consciência do que está fazendo, ele vai ou se tornar um bom profissional, vai estudar para valer, Uhum. ou ele vai fazer outra coisa, vai vender sorvete na praia, enfim. É, né? Então, a coisa é muito séria lidar com doença. Sim. Primeiro, que as pessoas batem no peito e dizem, não, eu vou te curar. É, Eu teve um sei, teve um eu sei qual comentário, é o teu problema. hoje a patroa tá espiritada, que falou assim, ela colocou aqui: "Inveja mata mais que 10 macumbas", daí já é popular, né. Mas teve um comentário, acho que foi dela, espera aí, teve um comentário até elogiado aqui, ó, nas almas, o Ricardo se encaixa em ambos aqui, ela falou: "Cuidado com os falsos facilitadores". Isso aí foi o que a gente falou. É. Eu falei em mensagens subliminares para vocês aí, ó, mensagem subliminar que virou notícia, foi pra TV e o caramba. Foi pra TV o caramba, né. E graças à divindade, graças a todos os espíritos de luz, graças a Deus, foi identificado muito antes e tocado o coisinho de lá, né. E aí, até muitos que, é igual a brincadeira do Henrique Cristo, né. Tinha muitos seguidores do Henrique Cristo. Vocês já viu quem era o Henrique Cristo? Ele tá na Jovem Pan, tudo, foi conhecido, viralizou, foi antes do YouTube ele viralizou. Tem muita gente que segue ele. Então, e também não foi diferente com essa pessoa. Algumas pessoas seguiram, não seguiram? Agora cair com um tom de realidade, né? Hoje que foi com tiro na botija, foi pego fazendo coisa errada, então a conta chega, meu querido. Até mesmo quando quem acompanha a live desde o início, que a gente tomou um capote aqui na live. E eu não duvido que seja o bonitão. O bonitinho, porque é pequenininho, né? É. O bonitinho. Eu não duvido que foi bonitinho que colocou o dedinho lá. E eu falei na live, olhando na câmera, como estaria olhando para vocês aí, e eu peguei no olho do coisinho, chamar de coisinho, peguei no olho do coisinho. E eu falei, sei lá, meu faro não falha. Pegou, fez coisa errada, agora paga, meu querido. Né? Mas é causa e efeito. Graças a Deus, foi bem antes. E aí é isso que eu já vou acabar confessando. E algumas pessoas chamaram na live do lar, e eu vou pedir encarecidamente para todos os amigos aqui do canal que acabam seguindo, que acabam para participar
da sala VIP é gratuito, nós oferecemos os conteúdos, as lives, passamos os links, mensagens diárias para vocês, tudo isso é de coração. Se você quer absorver ou não, é uma outra situação, é igual a da lição, estamos passando a live aqui. Caiu, serviu para você? Ótimo. O que você vai fazer com essa ferramenta? Usa. E alguns têm é meio fora da casinha, né? Chama, já falamos várias vezes na live do lar, que a live do lar agora é independente, não tem nada associado com o lar Robatayana, por mais que seja em pró e ajudar o lar. Aí algumas pessoas perguntam, se choveu? É o que chove de mensagem. Vai abrir o lar? Aí eu falo, não, querido, vai lá no Facebook, vai lá ver, vai lá ver. Aí tem outras pessoas que, quando vê uma situação desse coisinha aí, mandaram umas 4, 5 mensagens. E aí, vai tomar providência? Eu falei, pô, primeiro que a pessoa não tá nem no lar pra falar uma coisa dessa. Segundo, tá desantenado, ficou antenado com a má notícia, mas a boa notícia é que essa pessoa saiu faz tempo. A gente identificou muito antes disso aí acontecer. Aí tem outras situações que as pessoas até perguntaram aqui se eu podia passar o telefone do Salles que queria vender um imóvel. O que tem a ver com as calças? O que tem a ver, né? Perdão, gente. É por isso. Aí eu já confessei, já tô tranquilo, já tô leve. Então, Mas vamos seguir. karma, visto como a mecânica das ações e percepções que retornam ao indivíduo. Todos os sintomas são karma, mas passíveis de cura através da mudança de consciência. Então, tem aqueles doentes acomodados. Sim. Isso é karma, não tem cura, vou ter que morrer com isso. Acaba não indo no médico, acaba não fazendo tratamento, e vai morrer mesmo com problema, não tenha dúvida. Sim. Mistura a questão da espiritualidade com a vida cotidiana. Espiritualidade é uma coisa, a vida cotidiana é outra. Se você sente dores ou tem algum tipo de problema, procure um profissional de saúde e nada impede de você buscar uma orientação espiritual que Sim. possa te ajudar a fortalecer a tua mente para você se curar, mas nunca deixar de procurar um profissional de saúde. Falou tudo, né? Falou tudo. Isso daí, às vezes a pessoa até mesmo fala em questão de buscar cura, buscar solução, buscar informações e não fazer nada por isso. É a mesma coisa que cada médico passar orientação, falar, querido, você tem que tomar tais medicamentos assim, assim, assado. Aí você fala, não, eu fui lá no lar, tá? Né? Aí chega naquele momento que nosso pai fala, caramba, a pessoa partiu para outro plano. Pô, eu falei pro senhor que você vai me curar. Eu não te mandei o médico, eu não te mandei as oportunidades, eu não te mandei nada. Agora que você tá aqui é tarde. É uma piada Aquela antiga isso. velha história, né? Gente, a vida me ensinou uma coisa: tudo está certo no lugar certo. Nada acontece por acaso. Uhum, Até mesmo as doenças acontecem para haver despertamento consciencial. sim, E às vezes nem isso a pessoa consegue, né? Porque às vezes o doente, na hora que precisa, ele se lembra que Deus existe, então ele se pega na oração, na fé, tudo isso ajuda. é, Mas é melhor fazer isso no início, que é mais fácil resolver do que você chegar, deixar a coisa piorar para depois ir atrás de um médico. O médico vai dizer, ó, sinto muito, a coisa é séria, vai ter que fazer uma série de exames, vai ter sim, que fazer uma cirurgia e passa uma lista de coisas que tem que ser feitas. Mas enfim, a questão da cura depende de quem está doente. verdade. Eu sempre falo, quanto tempo você tem esse problema? A pessoa fala, eu sinto isso já há uns 4, 5 anos. E você não fez nada nesses 4, 5 anos? Procurou um profissional de saúde? Procurou? Eu procurei benzedeira, eu fui no centro que faz cura aí, tal. Centro que faz cura? Pô, eu não sei, não tem nenhum centro que faça cura. Me mandaram, eu fui. Deve ter pago caro, né? Aí eu brinco, né? Pessoa. Eu falei, meu querido, quem vai fazer a tua cura é você mesmo. Você tem que mudar aqui. Perfeito. Se você não muda aqui para ter posturas diferentes, atitudes diferentes, não vai haver. Verdade. Ó, Então, lembrando que o corpo espelho é esse aqui, ó, tá? É esse. e até vou mostrar aqui no infográfico para vocês na live, que é feito pela própria IA, e IA conversando com IA, né? E não viaja como a gente, né? Que fica viajando no assunto. Não, eles são focados. E vai compenetrando no assunto, vai levando e leva você junto no meio da brincadeira. É muito bom. Você consegue baixar na Hotmart o áudio para você escutar a qualquer momento. E também você pode escutar a live ou o conteúdo que também tem vídeo de instrução passando ponto a ponto. Com animação, quem não gosta de ficar somente no áudio, tem uma animaçãozinha, tem uma ilustração, uma boa apresentação bem colocada da pauta e a live de hoje. Não somente essa, entre outras que já passaram. Isso aí, mestre. Quer mais conteúdo?
Por enquanto, por hoje. Não, olha, você vê que a gente nem sentiu o tempo passar, já quase 23 horas. Quem está acompanhando a live do ponto a ponto, é claro que depois vai ter a síntese e tem a vibração da diretora Cida que não pode passar em branco. E é já um ótimo momento de você receber essa vibração e começar a praticar a lição desde que foi passado do início da live, pegar um momento para você. A vibração da diretora está fantástica. Tudo isso foi em cima, né? Chamei a diretora que ela falou hoje, ela falou para o senhor, Falou. esqueci, tô de Esqueci. férias, tá de férias. Eu falei, que férias? Não sei de férias. Que férias você tá falando? Tô de férias. E ela fez a vibração assim, ó, tum, no instalar dele. A conexão com ela é, nossa, Ela é fantástica. qual que é a operadora dela? Pra conectar direto. É conexão direta lá. É impressionante, é maravilhoso e vocês não podem perder na live de hoje. Mestre, eu vou deixar suas palavras aqui para depois seguir com a vibração. Bom, pessoal, boa noite. Deus abençoe a todos. Muita luz, muita paz, muita alegria. E não se esqueçam, ser feliz. Não se esqueçam que nós estamos aqui para crescer a nível consciencial e a nível de alto. Fique com Deus. Excelente. Maravilhosa live. Essa live já teve um chat aqui fervoroso para cima e para baixo. É claro, não vou deixar de passar boa noite para todos vocês. Gratidão a todos que participaram. Gratidão mais ainda aos que estão contribuindo e dando força para o canal da Live do Lar. E qualquer contribuição é muito bem-vinda. Desde você se inscrever para o canal ou recomendar para alguém, você compartilhar, deixar seu like, que é importante. Não dê. Sai do chat um pouquinho aí nesse tempo, aperta o xizinho, vai lá, deixa o seu like, não custa nada, não vai cair o dedo. E também não vou ficar mendigando, não vou ficar falando, né? Aperta lá um like. Gostou? Se você também não gostou, aperta o dislike, tá tranquilo também. Quanto mais. Eu já aprendi isso, quanto sendo para cima ou para baixo, te leva para cima de qualquer forma. Isso aí dá engajamento. Pega, compartilha a live. É importante. Se você estiver na próxima live, quiser participar do Superchat, agradecemos muito. Se você está assistindo fora da live, dá para você hypar o canal. Aperta o hype, vai ajudar muito também no crescimento do canal e que Fique com o corpo numa posição confortável, de equilíbrio, corretamente. Entre em contato com o ritmo da sua respiração. Aos poucos, deixe que esse ritmo ajude você a concentrar sua atenção no chakra do coração. Visualize o chakra como uma grande rosa cor-de-rosa. Penetre no seu espaço interior e imagine que você olha para esta rosa delicadamente perfumada. Atente para a textura de suas pétalas cor-de-rosa. Cada qual apresenta um pouco de verde. O centro da flor é de ouro puro. A rosa se torna grande o bastante para você entrar nela. A cor dourada no seu centro se torna uma passagem dourada, através da qual você pode passar. Passar para um jardim que está além, para um jardim de rosas, repleto de rosas cor-de-rosa. Ele se estende por gramados ao longo das quais há bancos de madeira, à sombra de pavilhões cor-de-rosa. Passe algum tempo explorando e sente-se sob esses pavilhões. Agora você vê um caminho que antes não observara e decide segui-lo. Você deixa o jardim propriamente dito e prossegue até algumas pedras que brilham com uma luminosidade perolada. À sua frente, na rocha, abre-se uma passagem em arco, com uma figura semelhante a um anjo. À medida que você vai se aproximando dessa abertura em arco e desse ser de luz, você tem consciência de que será bem recebido
e de que esse anjo da guarda não está ali para expulsá-lo, mas para recebê-lo e protegê-lo, enquanto você entra num espaço sagrado. Agora, você pode ver um templo feito de cristal de ametista, um templo todo violeta, irradiando luz violeta. Quando você se aproxima, a porta se abre e você entra. Os cristais de ametista estão à sua volta, com sua bela luminosidade, e a atmosfera é cálida e convidativa. Você descobre um recanto confortável para se sentar e uma sensação de paz e de bem-estar toma conta de você. Você sabe que está em segurança, totalmente tranquilo e seguro. Ainda que o mundo pareça estar em conflito, você tem o poder de elevar sua frequência, de irradiar proteção, amor e paz. Agora, aí sentado neste templo de ametista, totalmente envolto na luz violeta, abra seu coração para a abundância do universo, abundância de amor, de alegria, de reconhecimento, de expressão. Quando você aceita que merece tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, você se alinha com a harmonia da criação. Deixe-se envolver nas radiações da luz da ametista, para que a cura profunda e a renovação seja real. Permita-se agora um momento de silêncio interior. Respire fundo. Imagine uma chama violeta te envolvendo totalmente, completamente, purificando aí no seu peito tudo que for medo, culpa ou dúvida. Deixe que essa chama alimente sua chama interior, aquela que vibra de amor, de alegria, de criatividade, de liberdade. Você não precisa esperar mudança para se sentir pleno. A maior mudança ocorre quando você assume responsabilidade por sua luz e escolhe viver conforme sua verdade, não conforme o que deveria ser. Lembre-se, você é o alquimista de sua própria escolha. Cada pensamento, cada palavra, cada escolha estão criando você. Banhe-se ao sol desse conhecimento durante algum tempo. Quando se sentir pronto, reconstitua os seus passos, saindo do templo de cristal, passando pelo anjo da guarda e pela abertura em arco, voltando pelo jardim de rosas até a sua passagem dourada. Atravesse-a
e conscientize-se uma vez mais da sua respiração no seu chakra do coração. Deixe que as pétalas deste centro se desdobrem e envolvam uma estrela luminosa num círculo de luz acima desse centro, numa forma de bênção. Sinta-se abençoado. Procure sentir o contato dos pés com o chão e aos poucos volte ao seu ambiente normal, através da respiração, voltando de uma forma melhor, mais harmoniosa e mais feliz. Sinta-se bem com você mesmo, tranquilo, relaxado e em paz. Totalmente, completamente em paz.